Aí, estamos ao vivo. Vou pegar o linkzinho aqui só para demandar para a turma. Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui essa conversa ao vivo. Hoje, dia 21 de setembro. Eu sou o Fabrício Sanches. Estamos aqui com a Gabriele Loss, com o professor Cristiano e o professor Giovanni. Agora, enquanto vai chegando aí a turma, tem só uma pessoa nos assistindo agora tem 6. Bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos só botar o link aqui para a galera que está nos pedindo já, que nós tivemos um pequeno atraso, pessoal, pedir desculpas aí. A gente estava aqui começando, conversando um pouco sobre as questões técnicas e as questões também organizativas aqui da nossa live. Mas desde já, então, vou agradecer muito a quem atendeu nosso chamado, viu nossa divulgação, eu aí incomodando muito todo mundo para participar, Gabi também. E vou pedir então para que vocês compartilhem o link, compartilhem a live, façam aí salas de vídeo, né, no Facebook, compartilhem com os amigos no WhatsApp, porque nós vamos conversar um tema aqui muito relevante, importante, e vai ter muita coisa boa aqui saindo aqui dos professores da Gabi. Então, para começar, gente, nós estamos num processo, né, de construção da minha pré-candidatura a vereador. Então, nós viemos debatendo há muito tempo já sobre, né, várias questões aqui da nossa cidade, do nosso país, questões políticas, bandeiras de luta. Eu e a Gabriele Loss, que vai se apresentar agora em breve, a gente está junto nessa correria, construindo. Convidamos o professor Cris, então, e o Giovanni hoje para fazer uma conversa sobre as questões, a importância da defesa da ciência e do meio ambiente, né, no âmbito geral, mas especialmente aqui na nossa cidade de Pelotas, né? Então a gente vai conversar sobre diversos assuntos e também procurar focar aqui na cidade. Então é isso, vamos só fazer uma rodada de apresentação rapidinho, pessoal, para quem está nos assistindo aí conhecer a gente. Pode começar, Gabi, falando teu nome, por favor. Claro, boa noite, gente. Meu nome é Gabriela, sou estudante de Biologia aqui da Universidade Federal de Pelotas. Todos bem? Pode ir, Cris. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cristiano, sou professor aqui do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas, estou aqui desde 2013. Já queria agradecer de antemão, então, o convite do Fabrício aí, né? A ideia é fazer uma live que seja interessante, que alavanque essa candidatura dele. Então, por enquanto é isso. Obrigado, pessoal. Boa noite por enquanto. Contigo, Giovanni. Pessoal, meu nome é Giovanni, eu sou professor do curso de Gestão Ambiental da UFPEL e a gente trabalha bastante com temas transversais de questão ambiental e questão social, e a gente sempre tem, né, nós como curso, como eu e meus colegas, a gente tem uma preocupação, geralmente ela é sistêmica, assim, ela envolve, né, tanto a questão ambiental quanto a questão social, cultural, enfim, que são, inclusive, alguns dos mandamentos da própria educação ambiental. Então, eu gostaria de, né, incentivar bastante a fala do Fabrício em torno da educação ambiental e planejamento nesse sentido, né, para a gente ter começar a despertar a nossa sociedade a partir dessas oportunidades de diálogo. Então, é isso, Fabrício. Obrigado, professor. Agradecer, então, desde já a vocês, muito mesmo. Fiquei muito feliz com o aceite, né, de você estar participando aqui com a gente dessa conversa. Bom, gente, então nós vamos... eu vou começar com uma breve contextualização, né, desse nosso problemática que a gente está vivendo. Em seguida, a Gabi vai falar, depois o Cris e, por último, o Giovanni. Então é isso, né, gente? A gente está vivendo um problema, uma crise socioambiental gravíssima no mundo, né? E o que nos faz parar para pensar sobre a nossa própria existência na vida, né? Enfim, acho que a gente vive com a pandemia de coronavírus um alarme, né? Nos soa mais
mais um alarme, na verdade, do que a gente está vivendo quanto à destruição do próprio meio ambiente. Além da pandemia, né, que a gente sabe que é oriunda também da nossa convivência com a natureza, né, nossa convivência que degrada os espaços ambientais, né, fazendo com que vírus que antes circulavam apenas nas populações naturais, elas possam quebrar essa barreira e vir para as populações humanas, né? Mas, além disso, a gente está vivendo há muito tempo já um modelo de sociedade que é destruidor, né, que é devastador, porque, como a gente fala didaticamente, coloca sempre os lucros acima das vidas, né? Os lucros acima da própria chance de sobrevivência dos ambientes naturais. Esse sistema tem nome, né, é o capitalismo. Então, a gente do PSOL tem muito nítido isso, né? A gente tem uma luta pela libertação humana, e a libertação humana passa pela libertação da natureza também, desse processo destruidor, destrutivo, que é o sistema capitalista que está enraizado na superprodução e o superconsumo desenfreado. Acho que é didático essa situação que a gente está vivendo atualmente, nos últimos dias, das altas dos preços dos alimentos, quando a gente sabe que os alimentos aqui no Brasil tem produções, tem superproduções, né? Produção de arroz em larga escala, aqui no nosso estado especialmente, entre outras. Mas, infelizmente, no nosso país, no Brasil, esses artigos são considerados commodities que mais valem para exportação do que para alimentação da própria população. Então, esses temas combinados, né, essas diversas crises que eu estou falando aqui, que é social, que é econômica, que é política, elas estão entrelaçadas no que a gente chama também da crise ecológica mundial, que tem seus fundamentos no próprio sistema. Então, não é à toa que a gente está vendo cada vez mais, especialmente jovens, especialmente mulheres, como nós, né, que estamos aqui conversando, se rebelando, né? Se rebelando também por outro futuro, pedindo que a gente não mude o clima, mas mude o sistema. Outro dia eu vi um cartaz muito massa, eu acho que vocês devem ter visto, que a gente não pode mudar de planeta, mas a gente pode mudar de sistema, né? E é sobre isso também, então, que a gente quer conversar aqui hoje, né? Por mais que nós estejamos debatendo no âmbito das nossas cidades, no âmbito de Pelotas, né, nas cidades, nessas eleições que estão por vir, e aqui no nosso caso de Pelotas, e a gente não possa, então, fazer todas as transformações necessárias no mundo para que nós mudemos esse sistema que eu estou falando, que é o sistema capitalista, que é a lógica dos lucros. Daqui das nossas cidades a gente pode sim promover mudanças, fazer pressões políticas para que a gente coloque a questão ambiental no nosso eixo de atuação, né? Política e para promover as mudanças que a gente almeja. Então, por isso que é muito importante que a gente debata, converse, né, coisas para a partir da nossa cidade, temos exemplos políticos, né, para a sociedade nova que a gente quer. Bom, então a Gabi, o Cris e o Giovanni vão trazer diferentes perspectivas dessas mudanças que a gente almeja, né? Nós conversamos bastante antes, como o Giovanni já deu uma palha, a educação ambiental é uma das questões fundamentais para nós, a ocupação das áreas verdes com outra forma de ocupação, né, das praças aqui em Pelotas, como a gente tem, que estão em muitos bairros abandonadas, né? A inversão de valores, colocando os bairros e as praças, as áreas verdes, a zona rural, por exemplo, à frente das áreas verdes do centro, que é uma inversão de valores que a gente do PSOL defende, na verdade, há muitos anos, né? Não é desse governo, mas é desse grupo político das elites que não tem os bairros como um principal, assim, como a prioridade. Mas, além disso, né, eu acho que é nosso papel, a partir das nossas cidades, combater outras questões que o pessoal vai trazer da crise ecológica, que é a poluição do ar, que é a degradação da biodiversidade cada vez mais, que é a contaminação das águas, né? A gente sabe que as águas que a gente bebe tem um coquetel de venenos que foi divulgado pela Agência Nacional de Águas, que é uma coisa que a gente pode fiscalizar, a gente pode
mudar, né? O esgoto, né? Esgoto a céu aberto que a gente tem, que é um problema ambiental também, entre outras coisas, né? Então, bem, para finalizar, então, essa minha primeira intervenção e passar para a Gabi, eu acho que tem uma outra questão que eu sei que tem bastante gente nos assistindo, que é da biologia, que é professor, estudante, e que é uma característica que a gente quis trazer, eu e a Gabi, para essa live aqui, que é a presença, que é a defesa da ciência, né? A gente tem uma história agora recente, né, da nossa conjuntura política, que é do ascenso da extrema-direita, do autoritarismo, a nível mundial, e o Bolsonaro aqui no Brasil é um dos fundamentos, e que nas cidades também se reflete nos seus partidos, nos seus candidatos que defendem o seu projeto. E a gente sabe que a ciência, assim como o pensamento crítico nas escolas, nas universidades, é um ponto de ataque deles, né? O negacionismo científico, a campanha contra a compreensão científica dessas mudanças ou das mudanças que a gente pode ter. Então, eu acho que a gente acha que discutir sobre isso, né, falar qual ciência que a gente quer, né, a ciência voltada para as questões sociais, questões do povo, é importante. Então, por isso também que a gente está aqui e convidou vocês para essa noite. Então tá, gente, é isso. Vou passar agora a palavra para a Gabi, agradecer de novo aí quem está aí nos assistindo. E mandem suas perguntas ali no chat também, que depois a gente vai ter um espaço. E muito obrigado. Vamos lá, Gabi, tá contigo então a palavra. Valeu, Fá. Então, gente, para conversar um pouquinho hoje com vocês, eu separei uma fala sobre um assunto que a gente tem escutado diretamente na mídia, né? Que é sobre as queimadas na Amazônia e no Pantanal. E eu acho que a gente precisa contextualizar, né? O que vem a ser essas queimadas? O porquê que ela está ocorrendo essas mudanças? Essas queimadas são as mudanças climáticas? É uma queimada acidental? É uma queimada criminosa? O que está acontecendo de fato nesses biomas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que isso é uma política ambiental do governo atual, que é acabar com a demarcação dos territórios indígenas e das unidades de conservação, né? Para abrir espaço, basicamente, para o agronegócio, a partir da monocultura e da implantação de gado dessas áreas. Então, esses incêndios que têm acontecido atualmente no Pantanal e na Amazônia são incêndios criminosos com a finalidade, né, da abertura para essas regiões para o agronegócio. Pois bem, mas por que essas queimadas estão sendo tão faladas e têm sido pegadas áreas tão grandes? A gente pode separar dois motivos. Primeiro, que a gente tem o fenômeno do Laninha, que é o fenômeno que resfria as águas do Oceano Pacífico e, consequentemente, muda a dinâmica da circulação atmosférica e diminui a quantidade de chuvas nessas regiões. A gente pode dar um exemplo bem rápido, que é a estiagem que a gente teve esse ano aqui na região de Pelotas, que foi uma estiagem muito grande, foi a maior em 100 anos, se eu não me engano, né? E isso ajudou a impactar, né? A aumentar o impacto das queimadas naquela região, por uma falta de chuva. Então, essas regiões elas estavam numa situação de estiagem, por causa desse efeito do Laninha, e, né, por ser um incêndio criminoso, acabou se intensificando nisso que a gente tem acompanhado ultimamente nos jornais, né? E a gente pode citar vários reflexos disso. O primeiro é a perda da biodiversidade, né? E naquelas regiões. E também, se a gente pensar daqui para uns anos, o que essas queimadas vão nos impactar? O que ela nos impacta hoje? Essas queimadas. Pois bem, a gente sabe que a nossa chuva aqui da região, ela vem, né, da Amazônia, passa ali por Cordilheira dos Andes e chega aqui na região sul e sudeste. Então, no momento em que a gente tira a floresta, a gente tira as árvores, a gente muda a nossa dinâmica da chuva. E isso impacta diretamente na nossa situação daqui da região. A gente já tem a prova, né, da estiagem, e a gente pode imaginar que é para aqui adiante
principalmente por por esse ano, o desmatamento da Amazônia tem sido tão intensificado a partir das políticas desse governo atual, a gente sabe que o impacto aqui na nossa região e no Brasil todo vai ser muito grande. Isso também é intensificado a partir das mudanças climáticas, né? Mas por que eu estou falando das mudanças climáticas? Porque as mudanças climáticas têm a ver com o aquecimento global, que é diretamente relacionado com o efeito estufa. A gente tem um efeito estufa, que é importante, né? Que é o reflexo dos gases da atmosfera, elas ajudam a aquecer, aí a gente tem que ter o efeito estufa, mas acontece que a gente tem, por causa das emissões dos gases da atmosfera, do CO2 e outras, eles acabam intensificando esse efeito estufa. E aí a gente tem a consequência, né, do aquecimento global, que é o resultado, basicamente, resumido, né, onde está frio fica mais frio, onde está quente fica mais quente. E isso acaba impactando diretamente no nosso bem-estar, né, na qualidade da nossa vida e também numa questão econômica, né? Porque se a gente sabe se não tem chuva, como é que a gente vai plantar arroz, como é que a gente vai plantar milho, como é que a gente vai se alimentar, entendeu? E isso tem a ver com a nossa qualidade de vida, como é que vai ficar aqui para frente, com os dias muito quentes ou os dias muito frios. Então, a gente tem que começar a pensar no efeito de que toda essa degradação do meio ambiente que vem sido noticiado tão intensamente nas mídias atualmente, a gente tem que começar a pensar em planos de mitigação e de preservação do meio ambiente, porque isso vai impactar nossas vidas daqui para frente de um jeito muito intenso. Então, era isso que eu queria trazer para vocês com essa fala, né, de pensar que é um assunto muito macro, a gente pode dizer isso, mas ele tem um impacto direto e indiretamente no nosso dia a dia, na nossa vida. E que está na hora da gente começar a pensar nisso, não só, né, nessas questões pessoais, nessas relações familiares, mas na questão social. E aí a gente começa pensando em políticas públicas numa questão municipal, uma questão estadual, né, para a gente conseguir mitigar essas consequências do desmatamento e da degradação ambiental que vem ocorrendo no governo Bolsonaro. Agora eu vou passar a palavra para o professor Cristiano. Obrigadão, Gabi, valeu. Muito massa a tua colocação. Agora, ele toca a ficha, Cris. A gente está aqui meio também mandando link para um monte de gente que está pedindo aqui, por isso que eu às vezes faço umas caras aqui, o Cris também. Mas tá tri, vamos tocando. Se tem bastante gente por entrar ainda, estamos só começando, gente. Podem compartilhar aí o link que tem bastante pano para manga ainda aqui nessa conversa. A Gabi logo fala de novo também. Vai lá, Cris. Tamo junto. Beleza, gente. Então, sim, às vezes a gente faz umas caretas aqui, mas a gente está nos bastidores tentando organizar tudo, né? Para que mais pessoas assistam e consigam tirar suas conclusões do que a gente vem falar aqui hoje. Então, de novo, boa noite. Agradeço o convite, Fabrício. Como eu falei, eu sou professor do Instituto de Biologia, mais especificamente do Departamento de Ecologia, Zoologia e Genética da UFPEL, né? Então, principalmente dando aula de ecologia, né, e trabalhando com ecologia de insetos. O que ecologia de insetos pode parecer para nós, né, ou pelo menos para quem não tem muito acesso a essa informação. A gente vai tentar explicar um pouquinho aqui hoje também a contribuição que os insetos podem dar para essas questões ambientais que a Gabi falou muito bem, que o Fabrício sempre levantou, né, e nesse caso o Fabrício foi nosso aluno na biologia, sempre foi muito atuante, sempre foi muito politizado. Não sei como é que conseguia fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e conseguir dar demanda de tudo, então é um prazer estar aqui e poder ajudar ele nessa nova trajetória dele, que eu acho que é tudo que ele sempre acabou almejando e conseguindo enquanto um cara bastante ativo, né? Tanto na bio, quanto na questão socioambiental, política do nosso município aqui, né? Então, na verdade, eu acho que é um dos objetivos da universidade, enquanto
formadora de recursos humanos, técnico qualificado, né, universidade pública, estar nesse momento também enquanto divulgadora de ciência, para sair um pouco além dos muros da universidade, né? Essa é uma das críticas que, de certa forma, recebemos e não está 100% errada. Então, a nossa ideia é sempre estar junto nesse tipo de evento, nesse tipo seja qual, independente do cunho do evento, né, social, político, ambiental. Acho que é importante a opinião da universidade, a participação mais efetiva de professores. Eu acho que isso vem aumentando e estamos aqui justamente hoje para mostrar isso, né? Que o investimento, sim, na educação pública, desde o ensino básico até o superior, é fundamental para a manutenção da pesquisa, da qualidade da ciência e desenvolvimento de qualquer país. Então, isso é fundamental para a gente, né? Enquanto ciência, gente, a universidade é muito importante na determinação disso tudo, né? O que seria a divulgação da ciência? Basicamente, o que a gente tenta trazer e estudar é fazer pesquisa científica muito baseada naquele método rigoroso, né? O método científico. O método científico, ele é rigoroso porque ele tem que ser muito bem qualificado, ele tem que ser muito bem aplicado, para que os resultados que a gente busque sejam plausíveis com as perguntas que a gente faz, que a gente consegue fazer, né, para efetivamente divulgar ele. Então, a universidade está aqui para isso, todos os professores estão aqui para isso, né, dentro de todas as ciências humanas, ciências sociais, exatas, biológicas, ciências da vida, né. Então, é necessário isso, e é muito importante a participação de todo mundo. Então, estamos aqui, eu e o Giovanni, hoje, para tentarmos qualificar isso e deixar claro que é uma posição muito importante enquanto universidade pública federal, né? O UFPEL, acho que é uma universidade de qualidade, não deve nada para ninguém ou nenhuma universidade no Brasil. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Então, a ciência é feita baseada nisso, gente. Então, o que o cientista e o pesquisador faz na universidade, além de trabalhar ainda com ensino, né, de graduação e pós-graduação e a pesquisa. É justamente pegar esses resultados que a gente tem e tentar transformar e passar eles de uma forma adequada, que seja compreensível para toda a sociedade que está aí fora e que, de certa forma, está pagando com impostos todos os nossos vencimentos, né? Então, é necessário isso, e é necessário que a gente pegue uma informação científica dentro da universidade e transforme ela de uma forma facilitada para que todos tenham igualdade no acesso a essa informação, tá? Assim a gente consegue formar cidadãos e cidadãs atuantes que consigam dar opiniões e ter sua própria ideia de como as coisas acontecem no mundo, né? Nesse sentido, a extensão é muito importante, atividades de extensão são fundamentais na universidade, né? É um tripé universitário, é ensino, é pesquisa, é extensão, e nesse sentido a gente tenta abarcar da melhor forma isso. E, nesse sentido, nós oferecemos resultados a partir de um trabalho baseado numa metodologia científica rigorosa, e esses resultados eles são passados para frente, tanto pela gente, na extensão, quanto pessoas, por exemplo, como o Fabrício. Sejam políticos, sejam ambientalistas, ou sejam entidades não governamentais, ou qualquer simpatizante disso. Então, é passar de uma forma acessível e levar adiante o nosso resultado para dizer, o resultado de tal pesquisa feita na universidade diz isso, então, de uma forma geral e simplificada, é importante tomar tal atitude ou fazer tal intervenção para que a gente consiga melhorar, no nosso caso, o meio ambiente, né, que é o motivo da nossa conversa aqui de hoje. Então, nesse sentido, eu acho fundamental a importância da ciência no Brasil e no mundo, né? A gente tem visto que o coronavírus além de outras várias causas, efeito das ações antrópicas, das ações humanas nos nossos sistemas, aproximando a área rural de área urbana dos ambientes nativos. Então, a gente tem cada vez mais contato com animais silvestres e isso também transfere esse tipo de problemática no momento em que a gente acaba tendo uma pandemia, né? E de onde é que está vindo todo esse resultado, né, gente? De onde é que está vindo a vacina? De onde é que está vindo todos os estudos que dizem que a ideia é usar máscara, usar o álcool gel, ou como é que é a forma de isolamento, como que isso deve ser feito, né? Isso tudo vem de estudos em universidades no mundo inteiro, a partir da
pesquisa de base e também a pesquisa aplicada. Então, toda essa quantidade gigantesca de informações é realizada dentro da universidade, a partir de muitos pesquisadores e muitos cientistas que levam esse conhecimento de uma forma facilitada para o público, que são vocês que estão aí, para o Fabrício, que provavelmente, eu espero que seja nosso representante daqui a um tempo, nesse sentido. Então, a divulgação científica, gente, é muito importante. E a divulgação científica, tanto dentro da universidade, quanto fora dos muros dela, para a sociedade. Porém, essa divulgação científica, ela tem que ser feita corretamente, de uma forma idônea, transparente e muito, muito rigorosa, que é o que a gente tenta fazer na universidade, tá? Em tempos de pós-verdade, em tempos de fake news, que a gente tem visto bastante, principalmente no Brasil nos últimos tempos, é importante a gente tentar desmistificar isso e levar a informação correta para a sociedade. Levar a informação correta para quem é o formador de opinião e quem é o nosso representante na sociedade. Pode ser gestores, podem ser políticos, qualquer outro tipo de organização nesse sentido. Então, o meio ambiente tem sido bastante atacado, a gente tem, e não é de agora, né, gente? Está sendo intensificado, mas há muito tempo a gente tem essa problemática, né, aqui no Brasil. Então, é muito importante a gente trabalhar com todas essas informações e passar isso adiante de uma forma correta. O que a gente pode dizer, talvez acho que o Giovanni pode abordar, até que ponto o município de Pelotas tem uma necessidade urgente de políticas públicas que incentivem a formação, a criação de unidades de conservação, como tratar resíduos sólidos, resíduos líquidos, a questão da água que o Fabrício falou, e toda uma questão socioambiental, né, nas periferias, como é que isso acontece? Como é que a divulgação chega lá? Como que as pessoas lidam com isso, né? Então, não adianta ter uma plataforma na qual tu diga que vai defender o meio ambiente, se no momento em que tu é eleito, tu eventualmente pode simplesmente não aplicar nada do que tu fez na tua campanha. Isso é fundamental, né, gente? A gente vê que Pelotas é uma cidade que está cada vez mais sendo cercada em direção ao Laranjal, em direção ao Capão do Leão, por empreendimentos que estão tirando todas as áreas de banhado e de restingas que são nativas da nossa região, que tem espécies de flora e fauna que são ameaçadas de extinção, né, e muito raras de se encontrar. Então, nesse sentido, deve haver uma política pública mais eficiente no tratamento dessa informação e de como isso pode ser levado adiante, certo? Então, nesse caso, por exemplo, também se falar em agroecologia, nós temos aqui nos nossos municípios vizinhos, por exemplo, de Morro Redondo e Canguçu, a maior concentração de atividades de agricultura familiar na América Latina. Isso é dado, né, de pesquisa científica. Então, são mais ou menos 9.500 propriedades com essa determinação e com esse tipo de uso agrícola, que é o quê? A agricultura familiar, nesse sentido. Aí, então, nós estamos desenvolvendo pesquisa nessas regiões, com agricultores da região, para entender um pouco mais como é a diversidade dos insetos que ocupam essas regiões de agricultura familiar, certo? Então, a gente quer descobrir quantas borboletas tem lá, o que elas estão fazendo lá, quantas abelhas tem lá e o que elas estão fazendo lá, assim como outros insetos e outros organismos, né? O que a gente tem visto de uma forma geral é que, independente do tipo de uso da prática agrícola, seja ela convencional, seja ela orgânica, é muito importante a agricultura familiar enquanto questão socioambiental, para a inclusão desses agricultores, dessas agricultoras, que é muito importante, na preservação de uma paisagem, gente. Porque por exemplo, cada área de uma propriedade é uma colônia de mais ou menos entre 10 e 15 hectares, que necessariamente tem que estar cercada por uma reserva legal, que é um ambientezinho de mata nativa para preservar isso. O que a gente tem visto em relação ao nosso resultado, gente, com o trabalho com os insetos? É que, independente do tipo de prática, a agricultura familiar associada a essa preservação do ambiente façam que essas reservas legais dentro de cada propriedade menorzinha se conectem. E aí, na paisagem, nós temos uma grande preservação da paisagem em termos de ambientes nativos. Isso facilita muito o uso dos insetos no momento que tu está conectando essa paisagem. E os insetos, a gente sabe que são importantes em diversos serviços ambientais, né, e serviços ecossistêmicos, tais como a polinização.
Então, abelhas realizam polinização em sua grande maioria, e também algumas espécies de borboletas, que é o que a gente vem estudando. E essa polinização é fundamental para a manutenção dos nossos sistemas ecológicos nativos e a produção de comida que vai chegar na nossa mesa. Então, é nesse sentido que a gente está tentando também trazer a informação. Para complementar e já deixar a palavra para o Giovanni, para mim não me estender muito, nós temos desenvolvido, além dessa pesquisa com os agricultores, um projeto de extensão da universidade chamado Insetos e Daí. Inclusive, quem quiser seguir, a Gabi, que é minha aluna, participa desse projeto, no Instagram, @Insetos e Daí, né? Então, por favor, se quiserem acessar, curtir e seguir o projeto, é muito legal. O que a gente faz enquanto extensão? Estamos retornando para a sociedade de uma forma eficiente, clara, de uma maneira simples, esses trabalhos de pesquisa que vêm sendo desenvolvidos com os insetos nessas propriedades. Então, estamos tentando, de uma certa forma, trazer a universidade para a sociedade, quebrando esse muro, né, e mostrando o quanto é importante a aplicação rigorosa desse método científico, mas muito mais importante ainda é a divulgação correta para a sociedade lá fora, enquanto pessoas que precisam ter este conhecimento para si, para conseguir tentar entender o quanto é importante a preservação dos nossos ambientes nativos nesse sentido. Então, por hora era isso, gente. Desculpe ter me alongado e espero ter contribuído aí, Fabrício. A gente vai conversando. Então, deixar acho que o Giovanni falar um pouquinho e também depois dar chance do pessoal perguntar também, né? Então é isso, por enquanto. Muito obrigado. Perfeito, Cris. Show de bola, cara. Esse é um baita panorama e foi no tempo. Estamos no tempo, estamos na hora aqui também programada para as falas também. Mas antes do Giovanni falar, agradecer todo mundo que está nos acompanhando aí, temos 32 pessoas, isso é uma coisa muito boa mesmo, gente, para nós, porque infelizmente a gente não está podendo sair, fazer plenárias como a gente gosta, se encontrar na rua, na porta da universidade, nas salas de aula, enfim. Então, esse espaço aqui de live, né, de conversa ao vivo, para nós é muito valioso quando tem gente escutando e gente querendo falar. Então, tem bastante gente da Bio aqui, bem feliz mesmo, galera. Mandem perguntas, mandem colocações aí para depois a gente falar em cima, né, discutir. O Cris trouxe várias questões fundamentais, eu acho que queria destacar, né, que para a formulação de políticas a gente leva em conta a ciência, né? Eu acho que isso é uma coisa básica que a gente escuta bastante nos cursos de biologia, mas também outros, enfim, na política nossa do pessoal é uma política de defesa da ciência, né? E a ciência socialmente referenciada, né? Que eu acho que é o que o Cris aí expressou nas pesquisas com agroecologia, né? Eu estava falando com a Gabi antes, eu acho que a nossa área, né, da biologia ou da pesquisa em qualquer outra área, ela não é neutra, como falam, né? Ela tem uma escolha, né? Então, a gente pode escolher entre colocar dinheiro, por exemplo, dos investimentos para pesquisar sobre veneno, sobre transgenia, sobre, enfim, aumentar a produção, ou escolher pesquisar sobre agroecologia, sobre ferramentas que possam auxiliar numa transição agroecológica para as famílias de agricultores, né? Então é uma escolha mesmo, né, o que a gente faz, e então é por isso que a gente tem que defender uma pesquisa, uma ciência feita para o povo, né, feita para a soberania do país e das cidades. Então eu acho que é isso, e agora eu acho que o Cris tocou um pouco, né, a gente queria falar um pouco também sobre unidades de conservação em Pelotas. O Giovanni participou de um processo muito interessante, participa, na verdade, uma luta histórica que é em defesa do Pontal da Barra, né, que é uma defesa importantíssima aqui na nossa região, que é um lugar que sofre muito com a especulação imobiliária, não é a única, né, como o Cris falou, enfim, a cidade está indo para cima dos banhados, indo para cima das matas de restinga. O Giovanni é um cara que está debruçado nisso há muito tempo, mas então eu queria, né, Giovanni, que tu pudesse tocar nisso, mas também nas questões da própria educação ambiental, que também é uma bandeira importante de luta nossa, né, que é a gente levar essa despertar da consciência ambiental e científica principalmente para os jovens, né, nas escolas. Mas é isso aí, Giovanni, tá contigo então a palavra, cara. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Você tem que abrir teu microfone.
Obrigado, Fabrício. Tá na escuta aí? Estamos sim. Então, olha só, com relação ao momento que a gente vive, né? Antes de falar da unidade de conservação, é importante pegar o gancho, né? Que a Gabi já vem falando, tu falou, o Cris falou também, que a gente está no momento do negacionismo, né? O negacionismo climático, o negacionismo ambiental, o negacionismo puro e simples, e que isso tem bastante inquietado a gente, mas que é inquietado quem tem consciência, quem luta, quem, né, não precisa ser alguém da área ambiental, ser professor ou ser pesquisadora, enfim, são pessoas que estão vendo, né, o que está acontecendo. Pois é. Só que eu acho que tem talvez a gente tenha dois níveis de negacionismo, dois tipos de negacionismo, né? Um negacionismo mais furioso, assim, mais inquisidor, que eu diria que é um negacionismo que já é tradicional da sociedade humana, né? É aquele negacionismo que perseguiu Copérnico, perseguiu os grandes cientistas, né, renascentistas ou da Idade Média, que traziam teorias novas, o heliocentrismo, né? Não é mais a Terra o centro do sistema solar, do universo, é o Sol. Então, quando propuseram isso, né, essas pessoas, né, Copérnico e outros, foram perseguidos, né, pela Igreja, pelo poder, digamos, né? Então, essa coisa de perseguir o conhecimento, perseguir a verdade, perseguir as evidências científicas, elas é uma coisa antiga da humanidade, né? Porque tira as pessoas da zona de conforto, abala suas crenças, enfim. Então, eu diria que tem um componente assim inseguro, né? Que o negacionismo nada mais é do que uma imaturidade, né? É uma cretinice da alma humana também, mas é um tanto de criancice, né? De irresponsabilidade. Então, esse é um. Agora, tem outro negacionismo que eu acho que é o mais perigoso e que acaba sendo nutrido pelo negacionismo furioso, negacionismo, né, vingativo, vamos dizer assim, que é esse negacionismo, o vingativo é esse negacionismo sistêmico que a gente está vendo aí dos governos de extrema-direita e tal, né, mas o negacionismo mais difuso, vamos dizer assim, ele acaba também se alimentando desse negacionismo viral aí, desse negacionismo político, vamos dizer, que é um negacionismo psicológico, eu diria, que vários cientistas, pesquisadores já têm falado, por exemplo, que se uma comunidade, um exemplo, tá? Uma comunidade vive na beira, no pé de um vulcão, então ela vive na beira de uma represa gigante que, se estourar, não sobra ninguém ali, cai uma coluna de água em cima de todo mundo. Essas comunidades que vivem na beira desses possíveis lugares, né, perigosos, né, esses eventuais acidentes, por exemplo, um rompimento, uma barragem, ou então um vulcão entrar em erupção, essas comunidades tendem, uma tendência, né, de negarem isso, negarem o perigo. Olha aquela represa, não, ela está aí, não, o vulcão vai explodir, pode matar todo mundo, não vai matar, isso aconteceu faz 300 anos, não vai acontecer mais. Então isso é um negacionismo psicológico que as pessoas precisam dele para viver, para dormir, para ter saúde mental, senão elas viriam enlouquecidas, né? Ou se mudam, ou então vivem sob loucura. Então, o que acontece? É uma anestesia psicológica, né? Então, eu temo que o negacionismo climático que a gente vê, ou a indiferença climática, né? Que não seria o negacionismo o viés oposto, mas seria a indiferença. Não vamos se preocupar com isso. Seja uma coisa difusa nesse sentido de conforto psicológico, quer dizer, as pessoas não, na sociedade em geral, não pensam, não se preocupam com isso. Não só a questão do aquecimento global ou de grandes mudanças de grandes proporções, mas até as pequenas, né? Se a terra banhada vai encher d'água, se jogar lixo vai um dia parar dentro da tua casa, né? As pessoas não têm, perderam essa noção de causa e efeito, mas talvez por uma questão psicológica, né? Para poder, tu negar o problema te permite viver, como se tivesse sempre, né? Sei lá, com a cabeça, né, num buraco, então sem enxergar os problemas. Talvez isso seja necessário para muitas pessoas viver, que elas não conseguem, uma boa parte das pessoas não conseguem ver aquele problema e encarar ele de frente, de modo adulto,
Então a gente também não pode culpar essas pessoas, tu é infantil, a gente tende a culpar, apontar o dedo, e aí acaba gerando um efeito até contrário, né? A pessoa fica mais avessa ainda à verdade, à evidência científica. Então eu vejo dois negacionismos, assim, um é psicológico, o outro é furioso. Então ambos são preocupantes, mas esse negacionismo difuso, ele pode ser né, o mais comum, e a gente precisa ter esse diagnóstico para poder pensar por onde começar, né, Fabrício? Então, acho que aí eu, né, já provoco a tua fala depois, no sentido de pensar numa estratégia para isso. Então, pensando numa estratégia para lidar com esse negacionismo difuso, esse negacionismo que é uma anestesia psicológica para poder viver, que ninguém quer pensar, daqui a 20 anos a Amazônia vai entrar em colapso, vai parar as chuvas, nós vamos viver, as secas aqui no sul vão ser algo regular todos os anos, nós vamos ter uma série de problemas, o arroz vai entrar em colapso, e aí a economia local vai entrar em colapso, as pessoas preferem, não vou pensar nisso. Mesmo gente com mestrado, doutorado, gente que tem conhecimento, que já estudou, prefere não pensar nisso, né? Nesse nível de colapso. Então, o que fazer nesses casos, né, quando a sociedade está negando isso? Então, é uma coisa que talvez não seja mais possível de reverter no adulto, né? Talvez a gente tenha que pensar numa educação infantil, né, e de jovens também, pensando assim, ensinar muito sobre a questão de causa, né, e consequência, né, causa e efeito, para as pessoas, para não frisar tanto, nós vamos, né, entrar em colapso, para não entrar com essa perspectiva apocalíptica, digamos assim, que isso espanta as pessoas, isso faz as pessoas negarem ou se esconderem, as pessoas fazerem a negação psicológica. Então, talvez pensar numa questão de uma educação de causa e efeito, dos serviços ambientais, mostrar o porquê que os serviços ambientais são pilares da nossa sociedade, de uma forma bem planejada desde lá do início. Senão, eu acho que as pessoas vão continuar negando o problema porque elas não conseguiriam dormir com o problema na cabeça, né? Tão grande assim. Então, como a gente trabalha isso? Lá com planejamento, né? Dentro dos currículos escolares, também dentro da política pública, no sentido de pensar na educação ambiental como uma educação para a própria sobrevivência, né? A educação ambiental não é bonitinho, não é para isso, é para a própria sobrevivência. Isso é o pilar da educação ambiental. Ela está sabendo, está ciente de que, né, o tema de preocupação da educação ambiental é um tema de sobrevivência da humanidade, né, de todas as formas de vida. Então é importante salientar essa perspectiva de longo prazo, ou pelo menos de planejamento incisivo nessa educação, porque senão as pessoas vão continuar negando, não vai ter problema, mas isso aí vai secar, desmatar a Amazônia, desmatar a Mata Atlântica, isso aí a gente se adapta, vamos se adaptando, só que não tem limite, né? Então, nisso eu vejo a sociedade nossa global como, pensando na média da população, ela se comporta como um adolescente irresponsável ainda, bastante irresponsável. Tem pessoas altamente responsáveis, preocupadas, tem outros um extremo de total alienação e tem uma média, assim. Então, acho que nós somos um adolescente, pensando no tecido social, um adolescente bastante, né, irresponsável, bastante, que de vez em quando dá um para quieto, ele dá uma obedecida, mas aí volta a se distanciar fugir da realidade. Então, isso precisa de um planejamento, precisa ter primeiro a constatação desse problema, né, e depois atacar ele com um planejamento sistematizado, assim, bastante claro, né? E pensar nisso, nas ferramentas da educação ambiental, que a gente tem que conquistar as pessoas, tem que encantar elas, né? Não basta informar cientificamente, só informar dado científico é uma coisa importante, é um elemento importante, mas o dado científico puro e simples, ele é muito frio, né? Ele não conquista as pessoas. Então, pensar em educar de forma planejada, e talvez a gente consiga sensibilizar e ensinar mesmo, né? Ensinar essa questão, né, dos pilares dos serviços ambientais que nos mantêm aqui.
Porque eu já vi educadores, já fui em congresso de educação ambiental, os educadores, eles dizem que as crianças, né, menos de 8 anos, das cidades, né, muitos, né, eles não disseram assim, não deram uma estatística, um dado de mensurado, vamos dizer assim, mas no geral, os educadores disseram que as crianças não têm noção de onde vem uma fruta, né? De onde é que sai, de onde é que vem o leite? Ele está na caixinha, de onde é que vem a água que eu abro a torneira? Está dentro da parede, vem de dentro da parede. Então não sabe o serviço ambiental todo que vem de um rio 50 quilômetros dali, que tem que ter água tratada, se essa água tem agrotóxico, tem que ter um tratamento especial. E esse link com esse elo com o início do processo, ele se perdeu há muito tempo e tenta ser resgatado por alguns professores e professores nas escolas, mas ele precisa ter muito mais abrangência, né? Então, os educadores disseram, um educador do Rio de Janeiro, em 2018, no congresso na FURG, ele falou, gente, fui com uma turma de alunos para uma saída de campo, num pomar, né? Aí eles foram num pé de goiabeira e ele colheu goiaba, assim, deu para as crianças, professor, como assim? Essa fruta vem de uma árvore? Eu achei que vinha da gôndola do supermercado. Então, olha o estado de alienação. Isso que era a Universidade Federal do Rio, né? Estavam no campus, na Seropédica, ali no Rio. Então, não era tão distante, assim, do meio rural. Então, o grau de desconexão, assim, é assustador, assim, os relatos que a gente ouve, né? Não é generalizado, não é 100%, mas é uma grande parte. As pessoas, o cidadão urbano, assim, eles têm uma tendência muito grande, né? Então, isso é preocupante. E sobre a questão das unidades de conservação aqui em Pelotas, né, tentando conectar ela com esse tema, as unidades de conservação têm também esse papel de prestar serviços ambientais, né, que são fundamentais. Então, muitas unidades de conservação Brasil afora, né, principalmente a Mata Atlântica, são áreas de serra com mata bem preservada e que provém água limpa, né, para captar e ser tratada, ou seja, um serviço ambiental essencial, né, e aqui em Pelotas não seria diferente. Embora a nossa proposta de unidade de conservação para o Pontal da Barra não tenha exatamente esse serviço ambiental direto, ela tenha outros serviços ambientais em destaque. Tem até uma água fantástica, tem um manancial de água ali nas dunas, que é uma água, né, que é considerada, né, pronta para beber, por exemplo. Então, até teria serviço ambiental, mas o foco ali no Pontal da Barra é outro, né? Beleza cênica, qualidade de vida, né, polinizadores, dispersores de sementes, a própria produção pesqueira, muito detrito que é produzido no banhado ajuda na cadeia alimentar do estuário. Também serve de berçário, né, o banhado, Pontal da Barra serve de berçário para muitos alevinos de espécies de interesse pesqueiro, isso eu já comprovei. A gente, no banhado, captura tainha, captura traíra, né, captura outras espécies de interesse pesqueiro, até piava, né, isso já se capturou no banhado, são peixes de importância pesqueira. Então, o Pontal da Barra também tem esse viés, né, da questão pesqueira. Agora, o Pontal, o principal motivo da proposta da Universidade Federal de Pelotas, baseado nos nossos estudos para a implantação de uma unidade de conservação no Pontal da Barra, é baseado na biodiversidade, né, que tem pelo menos 3 espécies microendêmicas ali do Pontal, que ocorrem no Pontal, assim, em áreas imediatamente vizinhas, ou só no Pontal, né, que é um peixe anual, um réptil, né, cobra de vidro, e mais uma margarida, uma asterácea que ocorre na Praia do Laranjal até as Z3. Então, tem esse viés da biodiversidade, além de várias espécies ameaçadas, espécies endêmicas de biomas, né, que justificam essa unidade de conservação. O que acontece em termos de vontade, né, de convicção de criar essa unidade? Eu acho que nós alcançamos esse momento. Acho que a sociedade de Pelotas, a Universidade Federal, a própria prefeitura se declarou convicta disso, e eu acho que, de alguma forma, né, a prefeitura acolheu isso, e eu tenho para mim que eles acreditam realmente que que o nosso argumento é sólido, né, só que o que acontece? Acontece que falta aquela ação, né, a decisão política de vamos criar, né, embora isso teoricamente tenha sido tomada, essa decisão de vamos criar, a concretização dela não foi feita, em parte porque é muito difícil, né, tu também conduzir a criação de unidade de conservação numa área
com várias pressões né, do mercado, né, de interesse para especulação imobiliária, enfim. Então, sair dessa inércia numa cidade como Pelotas, né, que infelizmente, gente, aí eu vou mencionar aqui, é uma cidade ainda que vive muito uma ideia de que meio ambiente, né, ainda é, enfim, um bem, um recurso, né, abundante, né, e que pode ser, que nós não precisamos de nada de conservação. Isso eu vi colegas do Compan, conselheiros do Compan, né, mais pessoal mais antigo, assim, com uma visão mais, né, mais arcaica, mais descontextualizada do momento, de que unidade de conservação, né, emperra o desenvolvimento, né, que é a mesma visão que está sendo aplicada na Amazônia, de que unidade de conservação em terra indígena emperra o desenvolvimento, muito pelo contrário, a floresta está prestando serviços ambientais, mandando os rios voadores para o resto da América do Sul, para 70% da área produtiva da América do Sul, permitindo que tenhamos chuvas para reservatórios, para agricultura e para o bem-estar, né? Então, essa visão de que, né, a questão de preservação ambiental ela é antagônica, é uma visão que permeia muito aqui em Pelotas, né? Por uma questão da tradição, a roseira, porque tu olha assim para o horizonte, dá aqueles campos banhados a perder de vista, né? Tem muito ainda, né? Então, essa visão de que o recurso ambiental ele é ilimitado, ela precisa, eu volto para aquela fala do início, ser trabalhado numa perspectiva sistêmica, né? Dentro de uma educação que comece mostrando os serviços ambientais e os seus pilares lá no início. Senão a gente vai bater, né, vai dar murro em ponto de faca, porque a unidade de conservação vai ser sempre vista como um entrave, ou então como um sacrifício. Pô, ele pode botar um loteamento nessa terra, né? Posso botar uma fazenda de 100 mil hectares aqui nesse pedaço de mato na Amazônia ou na Mata Atlântica, para que isso? Só que a lei da causa e efeito não entrou nos estudos desse pessoal, né, em termos de serviços ambientais. Então o negacionismo vai continuar, né, por conta de uma questão psicológica ou até uma questão cultural, né? Aliás, é cultural, grande parte é cultural. Então precisa de um enfrentamento muito, muito sério, assim, muito sistêmico, esse tipo de mentalidade que é o que impera, assim, na nossa sociedade. E aí, Fabrício, aí eu te provoco a vir com alguma proposta de, né, como é possível pensar numa sociedade onde a educação seja tudo. Educar é tudo, né? A minha mãe está aqui, ó. A mãe ela diz assim, fora da educação não há salvação. E ela diz a banda lá, mãe. Acho que deu uma travadinha aí, professor, na tua câmera. Bem na hora da mãe ali. Professor, não sei se tu está nos ouvindo, mas se tu estiver nos ouvindo, tenta sair e voltar de novo, porque deu uma travada na tua câmera e no teu áudio também. Acho que foi, né? Viu, Giovanni? Beleza? Deixa eu ver se ele fala alguma coisa aqui, acho que não. Caiu. Boa noite. Aí, caiu, mas agora voltou. Uma frase aqui, fora da sensibilização não há salvação, né? E aí, então tem que sensibilizar as pessoas, né? Tem que educar e sensibilizando. Só que para isso precisa de estratégia, né? E aí, Fabrício, o que tu me diz sobre isso? Show de bola, professor. Não, acho que estamos num nível muito legal de conversa, né? E de fato é quase que uma roda de conversa mesmo que nós estamos fazendo aqui com uma galera aí, né, nos acompanhando. E é isso, né, professor? Eu acho que tem duas coisas que eu pesquei da tua fala muito forte, legal e completa. Mas se eu pudesse falar assim, né, primeiro que eu acho que temos bastante respostas já, né, para a crise ambiental, assim. Tem bastante alternativa já ao que está aí, né? Desde o que o Chris falou, por exemplo, de já ter uma ideia um pouco concreta sobre
onde nós devemos preservar, o que nós devemos preservar, o que a gente deve incentivar e o que nós devemos desincentivar, né? O que tu falou sobre a questão da educação ambiental, que é uma chave para conscientização, para tomada de consciência, né? Só que eu acho que o que nós temos, assim, que eu pesquei aqui, é uma luta, né, por fazer. Né? Não adianta a gente saber ou a gente se proclamar saber de tudo e ter todas as respostas na ponta da língua e defender elas como se fosse um herói, se a gente não faz isso aqui que nós estamos fazendo, né? Que é coletivizar a sabedoria, coletivizar as respostas, tornar elas bandeiras de lutas, né? Palavras de ordem, educação ambiental para a libertação do povo, unidade de conservação para manutenção da vida, não mude o clima, mude o sistema, né? São coisas, eu acho que nós aqui, né, que estamos aqui conversando, eu acho que temos o dever de tornar mobilizações, né? Então, por exemplo, quando tu fala que a prefeitura já tem convicção de fazer uma unidade de conservação, mas não fez ainda, né? É porque eu acho que a gente precisa ter uma pressão política, né? Uma pressão social, né? Mais forte, que pegue esse projeto tão bem feito, né, que vocês fizeram, que a universidade encampou, e levante ele como uma luta, né, do movimento, das pessoas. Eu acho que a mobilização, em primeiro lugar, né, qualquer mandato, eu acho, que tenha, né, de luta, ele tem que ser um porta-voz, né, professor? Tem que ser um megafone das lutas de fora da institucionalidade, né, que para dentro. Então, para meter pressão nessa velha política, por exemplo, que tu fala, que está no Compan ainda, né, para quem não sabe, o Compan é o Conselho de Proteção Ambiental de Pelotas, que é muito aparelhado, assim, é muito... Os companheiros e companheiras que estão aí pela luta falam que tem barbaridades, mas é uma batalha que a gente tem que fazer, né, a democracia ambiental, né, então as pessoas serem ouvidas nesses espaços. E além disso, então, que eu captei aqui também é uma defesa da educação ambiental, né, professor? Eu acho que aqui estava nos falando a Flavinha, que é a professora Flávia Borges ali, falou aqui, ó, vou botar o comentário dela, que sempre foi parceira minha e de várias pessoas nas escolas, né, tentando promover a horta escolar, as saídas de campo. Muitas vezes a gente levou a turma lá na UFPEL, lá no Capão, e muita da gurizada, então, né, se despertou ali, hoje em dia está estudando para ser biólogo, para ser agrônomo, para ser veterinário. Então, eu acho que a educação ambiental de nós está levantando isso como uma proposta de luta, né, uma coisa que a gente possa fiscalizar, que a gente possa incentivar cada vez mais com recursos, com projetos, né, fiscalizar para que isso seja de fato feito nas escolas, que a prefeitura leve em conta na hora de destinar verbas, enfim. Eu acho que é aí que está a base, né? Está a base para a gente transformar e fazer essa mobilização que a gente tanto precisa, né? Mas, enfim, agradecer muito aí a palavra, professor. Ufa. E a gente pode falar, Gabi. Desculpa te interromper, mas eu acho que cabe aqui a gente falar. A gente falou várias vezes em educação e o meio ambiente, mas o que é a ideia de trabalhar a educação ambiental? O que é a educação ambiental, de fato, né? A gente tem ainda a visão da educação ambiental como algo muito biologizante, né? Como algo assim muito raso, trabalhar reciclagem, questão de lixos, enfim. Mas quando a gente está falando aqui em educação ambiental, a gente está pensando numa educação ambiental crítica, que trabalha ideais de coletivos e sociais visando a redefinição das relações do ser humano com a natureza, né? Então, quando a gente fala em trabalhar em relação à educação ambiental, a gente pensa tanto nas questões ambientais que a gente trouxe aqui, mas quanto nas questões sociais, nas questões raciais, nas questões de feminismo, nas lutas populares da minoria. Isso tudo está incluso na nossa fala, né, de uma melhor relação com o meio, que é onde a gente encontra. E porque isso é tão importante de a gente trabalhar, né, numa
perspectiva de reeducar e reexistir. Muito bom, Gabi. Isso aí. Obrigado pela complementação. Não me interrompeu nem um pouco. E é isso, né, gente? Eu acho que é o que nós queremos defender, né? Que eu e a Gabi estamos aí organizando para apresentar, né, para a sociedade em breve. E essa conversa aqui é para elaborar mais, para solidificar e para ir já defendendo nossas ideias publicamente. Mas é isso, né? A partir da mobilização e das ideias com base em quem está pensando, em quem defende a questão ambiental e da educação ambiental, que a gente possa propor políticas, fiscalizar o que não tem. Tem muita coisa, né, para falar. Teve uma pergunta aqui que é do Leandro Sebagi, companheiro também aí do PSOL, da luta, da nossa setorial ecossocialista, que então é isso aí, ó, é possível preservar a natureza sem uma reforma urbana que acabe com a especulação imobiliária? Deixaria essa pergunta para nós trocar uma ideia, se alguém tiver interesse em conversar sobre isso. Bueno, além disso, antes também o Rafael falou de uma ave que encontra-se também apenas no Pontal. Rafael, um baita observador de aves, aí, assim como o professor Giovanni uma figura importante aí para a defesa da biodiversidade local aqui de Pelotas, que muitas vezes não é valorizado, né? Então tem um cenário aí do birdwatching importante. O Rafael é um parceiro. A Silvia, né, falou sobre a UC. Aí eu queria, então, além dessa pergunta do Leandro Sebagi, já pegando esse gancho, né, para nós já ir se encaminhando, aí estamos com 1h05 de live, também perguntar para o professor aquilo que a gente falava, né, da perspectiva de unidades de conservação, professor, ali na orla da Lagoa dos Patos, que tu nos falou um pouco na nossa conversa anterior, de repente tu, se quiser expor isso para o pessoal. E para o Cris, queria que tu pudesse falar, Cris, se tu quiser agora nessa finalização, sobre essa questão um pouco mais, né, da agroecologia, que eu acho que é uma importante bandeira que a gente tem que defender politicamente, né, a promoção da agroecologia na nossa região, a valorização do cinturão verde de Pelotas, a valorização das famílias e jovens, principalmente, que querem permanecer no campo, né. Então, por meio da valorização das escolas, da educação do campo, né, valorização da questão da zona rural, que muitas vezes nas escolas é relegada, então isso também passa por educação. Chegou a comentar, né, da questão da reserva legal, o que é isso, né, das APPs. A gente falou muito de serviço ambiental também, né, gente? Serviço ambiental é aquilo que a gente muitas vezes não coloca na ponta do lápis, né, como uma questão fundamental para a própria vida, né, a própria produção de bens, produção de alimentos, mas que acontece sem a gente ver. Então, de repente, se pudesse falar também um pouco sobre isso, Cris, para todo mundo, para a gente entender, porque isso tem que ser colocado, né, na prioridade das nossas ideias, né, e na nossa defesa, né, especialmente agora que a gente está vivendo esse colapso praticamente ambiental no Brasil, com um governo que abertamente quer destruição, né, quer o avanço do agronegócio, quer o avanço do garimpo, promove as queimadas, dá para dizer assim, como ano passado, o Dia do Fogo, dá para dizer que é uma promoção do governo das queimadas. Esse ano, a princípio, também são queimadas com origem criminosa. Então é isso, professor. Eu queria deixar isso para o Cris, depois para o Giovanni também, depois se a Gabi quiser também complementar. E daqui para frente a gente vai se encaminhando para nós também não tomar muito tempo aí e agradecer quem está nos acompanhando até agora. Beleza, então, gente, para não me estender muito e complementar o que o Fabrício, o Giovanni e a Gabi falaram, eu acho que é isso, a educação tem que vir da base, não é só porque a gente é professor da universidade que a gente tem que achar que é só o ensino superior, que deve ser valorizado, e muito pelo contrário. Se tem uma educação de base boa, tu vai chegar preparado para a universidade, entendendo esse contexto todo para ser um cidadão, uma cidadã atuante, né? E possa formar opiniões e possa emiti-las, principalmente, de uma forma correta. A questão da agroecologia, gente, muito antes da agroecologia, eu acho que enquanto incentivo, agricultura familiar, em primeiro lugar, né?
independente da prática, claro que uma prática agroecológica orgânica, ela consegue ter um pouco mais de respaldo na saúde alimentar. Mas o simples fato de possuir uma propriedade de agricultura familiar, como o Fabrício falou, né, o que é reserva legal? A reserva legal, por lei, é a manutenção de um ambiente nativo em tantos por cento da tua propriedade, caso seja um produtor, né? Então, tu tem que manter uma área de mata nativa, um campo nativo. Em geral, se associa muito à floresta, né? Mas a gente está no bioma pampa, então a gente tem que pensar no campo também, campo nativo, né? Esse sistema de pequenas propriedades de agricultura familiar não são extensivas, então tu não vai ter uma monocultura de algo, é muito difícil ter isso. Tu vai ter um potreiro, tu vai ter uma plantação de uma hortaliça ou de um pomar, e toda essa diversidade de culturas mantém diversidade de vidas, né, fauna e flora, animais, plantas e outros organismos, né. Então isso é importante, né, nessa questão da agroecologia ou da agricultura familiar, claro, incentivar isso, por que não, como o Fabrício falou, no nosso município, já que a gente tem municípios vizinhos que fazem isso muito bem e funciona perfeitamente, né, consegue-se renda para as pessoas que fazem esse tipo de prática, e essas pessoas se mantêm, ao contrário do que se fala. Então, o agronegócio te deixa preso a um crédito imobiliário, te deixa preso a uma empresa que te dá um combo de semente transgênica com pesticida, ou fungicida, ou herbicida, que vai acabar te fazendo comprar um maquinário mais caro, e assim tu vai enrolando uma dívida eterna. Na verdade, a agricultura familiar, nesse sentido, ela é muito funcional. E ela consegue se fazer por si só e se manter, ser sustentável, né? Então, isso é importante, e por que não trazer isso para o município de uma forma mais efetiva, que eu acho que é importante. Essa questão do cinturão verde que o Fabrício falou é muito importante, é conexão de áreas verdes protegidas, nativas principalmente, para que isso possa haver essa troca entre sociedade e meio ambiente. Existe um parque muito interessante, com um fragmento muito legal e vários ambientes nativos, que é o Parque Farroupilha, que também poderia ser implementado enquanto unidade de conservação. Isso é muito importante. Relativo aos serviços ecossistêmicos que o Fabrício falou, né? Os serviços ecossistêmicos, pessoal, eles podem ser de várias origens. Inclusive, temos serviços ecossistêmicos culturais, que favorecem diretamente o ser humano. Por exemplo, a contemplação de uma paisagem, ou o simples fato de tu estar num lugar sossegado, nativo, uma paisagem bonita. Aquilo te faz bem aos olhos, aquilo te faz bem, te faz se sentir bem. Isso é um serviço ecossistêmico, que não tem muito como mensurar. Mas a simples manutenção de ambientes nativos, unidades de conservação, como o Giovanni falou, é importante inserir o público, é importante fazer essa troca, e não tem como impedir, não mexa aqui, porque senão tu vai estar estragando o ambiente, tu vai estar destruindo o ambiente. Dentro de uma unidade de conservação, existe como fazer práticas no qual o uso público permita que a população vá lá aproveitar a natureza como um bem contemplativo e como uma forma de fazer bem para a gente. Isso é um serviço ecossistêmico, por incrível que pareça, é algo cultural para o ser humano que a natureza consegue nos fornecer. Já que nós estamos conectados a ela, né, gente? E não mandamos nela, ou ela foi feita para nós. Nós somos apenas mais uma espécie nessa rede de interações super complexa que é o mundo natural ali fora, né? Então a gente tem que tentar andar em equilíbrio nesse sentido. Outros serviços ecossistêmicos, gente, também a questão de saúde alimentar, por exemplo. A polinização, como eu já falei, é fundamental. É onde os insetinhos e outros animais, mamíferos, aves, fazem a troca, né, dos gametas entre as plantas e promove a reprodução das plantas e a geração de frutos e de alimento para nós. Dispersão de sementes para manter fragmentos de mata nativa funcionais, no qual a fauna que usa aquilo consiga manter aquele serviço de polinização, de dispersão de sementes, de preservação do ambiente, que vai acabar auxiliando cada vez mais a gente. Então, é saber usar de uma forma sustentável, corretamente manejada. Então, há sim que haver uma política pública de licenciamento ambiental correto, para que a gente não perca nossos banhados, gente. O que é um banhado, como bem o Fabrício falou? É uma APP, né? Área de Preservação Permanente. Qualquer banhado, ele já é necessariamente e naturalmente protegido por lei. Isso tem sido arrastado aqui na região e tem sido construídos condomínios que vêm tirando esses banhados
tirando essa fauna associada, tirando essas espécies de peixe que são endêmicas, que são raras, anfíbios também endêmicos, e todos esses serviços ecossistêmicos que esses ambientes provêm para nós. Seja pela qualidade da água, seja por um manancial muito importante, que nem a gente tem aqui a barragem, né, que fornece água para a região de Pelotas, é um manancial muito importante, que deveria ter um cinturão também de preservação nesse sentido. Isso tudo acaba em sintonia e harmonia com a sociedade, a população de Pelotas, fazendo com que a gente tenha um clima mais agradável, que a gente consiga preservar melhor nossos ambientes e também retirar de uma forma correta e sustentável eles para a nossa própria sobrevivência e nossa existência. Então, é possível e é necessário manejar isso tudo, mas como o Giovanni falou, tem que vir lá da base, e da base isso tem que ser trabalhado degrauzinho por degrauzinho, né, desde que tem os pequenininhos lá na escola, até que essas pessoas vão se formando e vão atingindo uma maturidade, né, acabem sendo formadoras de opinião nesse sentido. Então, não sei se eu consegui me explicar bem, acho que se o Giovanni quiser complementar esse tipo de serviço, ou de serviço ecossistêmico, ou de bens que a gente pode, em harmonia, retirar e usar de uma forma correta com a nossa natureza e com nossos sistemas que a gente tem aí na rua. Mas para isso é preciso vontade política e políticas públicas que sejam realmente acessíveis e realmente realizadas de uma forma efetiva aqui no nosso município. Então, queria agradecer, pessoal. Fabrício, sempre que precisar, estamos aí. Foi um prazer estar aqui. Muito legal falar de biologia, de ecologia, do trabalho que a gente faz na universidade e tenta levar para fora. Eu acho que isso é fundamental também para o desenvolvimento de uma região e de um município, assim como Pelotas tem a riquíssima UFPEL, né? Então, eu sou muito grato por isso e muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês. Thales, Cris, muito obrigado, cara. Para mim é uma baita satisfação estar falando aqui. Acho que eu lembro bastante, né? Eu e a Gabi fizemos lá na biologia aulas com a professora Ana, que a gente sempre falava, né, nesses temas assim, e como não são levados em conta na política, né? A gente quase que vivia falando disso, né? Quase todos os dias, até a professora me mexia comigo que um dia eu estaria nessa posição que eu estou agora. Então é bem legal isso. Tomara que ela veja aqui a nossa live, que eu tô lembrando dela com muito carinho. Então é isso, né? Falar sobre esses temas que a gente está tentando aqui ao máximo não ter um cientifiquez, assim, né? Porque não é o que a gente quer, né? A gente precisa ter isso para dialogar com a população. Então estamos tentando aqui, a gente espera que tenha tido esse debate bem acessível, assim, para todo mundo entender, mas é para que a gente, além de resistir, né, gente, que nós estamos num momento de resistência, basicamente o governo federal incentiva a destruição ambiental sem precedentes, mas também a gente possa, a partir das nossas cidades, como eu falei no início, ser propositivos, trazendo esses debates à tona, né? Então, passar aí para o professor Giovanni, se quiser então comentar, professor, sobre isso tudo que a gente te pediu para comentar aqui, né? Teve bastante pergunta ali quanto à especulação imobiliária. Eu acho que esse é um tema premente aqui em Pelotas, né? Especialmente na região de São Gonçalo. Então, se tu quiser dar uma palavra sobre isso na tua experiência aí, por favor. Bom, primeiro ali sobre a orla da Lagoa, no Laranjal, a questão de conservação daquela orla, tem que ter um resgate em relação à reserva da biosfera. Teve um tempo que tinha uma placa da reserva da biosfera ali no Arroio Totó, né, quem vai para Z3, Barra Dura para Z3, que tinha um pouco mais de controle, né. Agora, o que a gente tem visto, até a gente fez uma saída do Compan em 2015, com o veículo da prefeitura, até em 2015 a gente foi fazer uma averiguação ali, né, das invasões e tal. Então, o que ficou claro, assim, para a gente, né, em relação a própria mata, uma linda floresta que tem ali, né, aquela linha de mata que tem ao longo da falésia, da barreira, que vai, né, do Santo Antônio até a Z3, o que ficou claro é que aquela região ali, ela não adianta pensar em preservar somente o ecocamping, né, que a prefeitura estava almejando fazer isso, preservar o ecocamping como uma unidade de conservação, porque ele é uma área tão pequena, né, 5, 6 hectares, né, que é mais interessante deixar aquilo para ser usado pela população de uma forma como vinha sendo cuidado, como camping mesmo,
para aproximar as pessoas, tendo programas também de educação ambiental juntos, seria bem útil. Usar aquele espaço, continuar usando ele como uma área de usufruto da população, mas com cuidado ambiental, é claro. Mas não pensar que preservar aqueles 5, 6 hectares, porque a gestão da prefeitura é suficiente, porque a mata toda do Barro Duro e Totó, né, tem em torno de 160 hectares. Então, é importante pensar na preservação da orla como um todo, né, seja através da própria aplicação e fiscalização em torno da legislação, mas também de política pública, de designar uma área, uma APA, é uma área que vai ter muitos proprietários, mas tem que ter vontade política para fazer algo, porque a orla da Lagoa dos Patos, inclusive, é um bem cultural, também um bem turístico, né, que agrega valor, né, o pessoal do Barro Duro, do Laranjal, enfim, tem orgulho daquela orla, e se deixar, né, se não segurar isso de uma forma firme, vai se degradar com o tempo, como vem se degradando, né, e, às vezes em ritmo mais acelerado, às vezes não, mas está muito, muito desregrada a coisa, e é uma orla magnífica, só que para isso precisa ter uma vontade, assim, tem que ter alguém capitaneando isso, puxando isso, embandeirando, pegando, e levando isso de forma consistente, né, para preservar essa orla. É a mesma coisa a orla do São Gonçalo, né? Porque assim como na orla do São Gonçalo, né, tu falou né, que comentaram aí no chat que a orla do São Gonçalo está sendo muito, né, procurada, desde de loteamentos de condomínios fechados até, né, invasões pontuais. É o mesmo problema da orla da Lagoa dos Patos nas matas do Totó e Barro Duro. Então, a gente pode falar dessas duas frentes como o mesmo problema causador, né? Que é tanto a especulação imobiliária de grande porte, né, condomínios e tal, quanto a coisa miúda. Ambos são problemas de falta de metas. Ainda vejo assim um problema bem sério da política brasileira, dos políticos, né, brasileiros, né, que é essa subserviência, né, ao capital, né, uma cidade abre as portas, joga todos os tapetes do mundo quando vem uma grande empresa, né. Então, isso é cultural do ser humano, né? Se impressionar com os grandes investimentos e não cuidar do básico, do bem comum, que é, né, o meio ambiente que nos presta esse serviço. Então, essa cultura precisa ser superada, né? Só que uma cultura não se supera da noite para o dia. Alguns pesquisadores, Antônio Nobre, um pesquisador brasileiro importante do clima, ele disse que a sociedade precisa tomar um susto, talvez. Sei lá, passar 5, 6 anos de seca absurda, seca avassaladora para se preocupar. Bom, mas aí talvez quando chegar nesse ponto não tenha mais retorno, né? Então, mas talvez tenha que ter um susto, assim, e esse susto teria que ser algo retornável, né, que tivesse retorno. Então talvez tenha que ser isso. Ou, então, pegar os exemplos que a gente já testemunhou agora, e o exemplo mais gritante, mais atual, é a própria pandemia do coronavírus, que mostrou muita firmeza de muitos gestoras de diferentes frentes, diferentes partidos. A gente viu vários exemplos mesmo correntes políticas antagônicas tomarem a decisão de peitar né, o capital, digamos assim, peitar empresários, porque os empresários queriam continuar com as suas fábricas. Não, aí tem um político que disse, não, vamos fazer lockdown, vamos fazer quarentena, e isso foi feito em diferentes cidades do Brasil. Então, esse exemplo, essa energia de responsabilidade e cuidado com a população tinha que ser tomada em relação também à questão da preservação ambiental. Então, é possível, pode usar esse exemplo para dizer para as pessoas, olha, quando tem vontade política, fazem as coisas. Se tem lugares onde a curva foi achatada da pandemia, foi porque houve essa tomada de decisão, essa gana, pegar com gana. Então, isso todo mundo faz, mas quando tem uma certa consternação, e essa consternação foi causada pelo coronavírus. Só que essa consternação, quer dizer, esse momento de preocupação, de intensa
responsabilidade, né, que a gestora e o gestor público tomaram para si, tem que ser tomada também com relação ao meio ambiente, com relação aos serviços ambientais, com relação à preservação ambiental. Então, talvez o mecanismo chave seja ligar essa chavezinha, ó. Então, muito mais intensa do que a preocupação com o coronavírus e qualquer outra pandemia, é a preocupação com o meio ambiente, que é uma pandemia difusa, digamos, que é a grande pandemia da ignorância e da indiferença humana. O sociólogo Zygmunt Bauman já fala, né, da indiferença da sociedade, né, em relação ao sofrimento alheio. Então, antes da crise ambiental, a gente vive uma outra crise, né? Na verdade, a gente vive várias crises ao mesmo tempo, não é antes, que é uma crise de sociedade, uma crise societária, onde impera o individualismo, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que cuidar para não enlouquecer tentando achar a resposta, né? Eu tenho essa tendência de estar sempre achando uma resposta, um gatilho. Quando é que a gente vai ligar o gatilho da responsabilidade, de ser adulto, de ser adulta, ou seja, de ser uma pessoa madura. Nós não estamos, a sociedade é um adolescente enlouquecido, né? A gente cai entre nós. Então, esse adolescente não vai, só quer curtir a vida, enfim, só quer, né, não se preocupar com o futuro. Então, isso é sistêmico. Como é que a gente vai virar essa chave, né? Pegar a chavezinha aqui, não, agora tu vai se tornar responsável e adulto, enfim, não é uma chave que tem que ser encontrada, Fabrício, senão ela não vai surtir efeito, né? Ninguém vai da noite para o dia mudar. A gente tem que achar uma forma disso ser, de despertar mesmo, né? De despertar. É meio que tem uma utopia, assim, o pessoal, a educação ambiental fala na utopia, né? Porque o ser humano está se comportando ainda como um animal, assim, um bando de leão, né? Que acontece? O que manda no mercado? As grandes empresas, umas, né, vão fagocitando as outras, vão engolindo as outras. Eu comparo isso e falo, pessoal, não vejo muita diferença com um bando de leões na savana africana que compete com outro bando de leões e um dia vai lá e toma o território deles, mata os outros, corre os outros, toma conta. Eu vejo a analogia com as grandes empresas. Uma vai lá, compra outra, toma conta da outra. Grandes corporações tomam conta de estados, né? Se fala, né, que as corporações estão tão grandes que elas se equivalem ao Estado, né? Ao próprio bem público. Então, isso que a gente está vendo, assim. Então, a gente ainda vive a era do DNA, né? Só que a gente é regido pela luta do DNA das grandes corporações, dos grandes, né, governadores do capital. Então, isso é difícil achar a resposta quando tu vê que isso é da nossa natureza animal, entende? Então, como superar a natureza animal, que é algo que está no nosso DNA? Bom, educação. Educar é a palavra, né? Aprender e ensinar. Aprender e ensinar se resume na palavra educar, né? Porque ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Todo mundo, o ser humano se educa em comunhão, né? Só que para isso precisa se comunicar. E aí o Bauman já alerta. A gente está se isolando, não está se comunicando direito. As pessoas vão lá para o seu celular, ficam passando o dedo, né, e não conversam com o seu ente querido, com a sua própria família. É uma sociedade que está arrumando eu acho que para um momento bastante incerto, assim, de futuro. É até filosófico isso, mas né, gente? O que vai se fazer? A gente né, a gente não consegue pegar as pessoas pelo pescoço, dar um papo assim, acorda. Eu tinha essa vontade de dizer, meu Deus, como é que as pessoas estão tão cegas assim? Porque o negacionismo é uma anestesia psicológica, né? Flávia Borges está dizendo, precisamos de união e enfrentamento. É isso, só que a gente começa por casa, né, gente? A gente tem que começar a sacudir o povo em casa, né? Caso contrário, não... Então, essas respostas, assim, essas perguntas específicas, o Pontal, a Orla do Laranjal, São Gonçalo, como é que a gente vai enfrentar isso? É de duas frentes, né? Uma frente filosófica, assim, educativa, que vai trabalhar com educação, que vai colher resultados a mais médio e longo prazo, e a frente de apagar os incêndios, que é essa frente aqui, não, vamos lá fazer, né, Ministério Público, vamos lá conversar com o Conselho, no Conselho, no Compan, para
para evitar que tal área seja degradada ou seja destruída. Então, são duas frentes, né? Uma frente difusa e uma frente incisiva para trabalhar por áreas específicas, né? E eu acho que as orlas, vocês têm razão, a orla do São Gonçalo e da Lagoa dos Patos, elas são muito nevrálgicas e muito delicadas por conta do atrativo que é a água, né? Todo mundo quer uma casa perto da Lagoa dos Patos, perto do São Gonçalo, então é necessário um enfrentamento, né? Seja lá aplicando a lei ou seja, né, educando a cidadania. Passo para ti a peteca de volta aí. Show de bola, professor. Tava conferindo aqui o nosso horário, mas tá show de bola, é isso aí. Valeu, professor. Só agradeço aí pela tua análise, tuas ideias. Acho que é isso, né? Não temos respostas para todos. Não tem resposta fácil para problema difícil, né? Essa é a máxima que a gente ouve aqui. Nessa época de pré-eleição ou na época de eleição, que mais tem a gente querendo dar resposta fácil para problema difícil. Mas eu acho que a gente não tem, não é do nosso feitio trazer, então é isso mesmo, é a gente pensar, refletir, propor algumas ideias e ter em mente que precisamos lutar coletivamente. Eu acho que a Flavinha ali falou tudo para a transformação. Agora vamos passar para a Gabi aqui também, então, dar as suas últimas palavras e depois a gente vai fechando, turma. Valeu. Vai lá, Gabi. Então, ia trazer esse negócio que o Giovanni falou, né? Que realmente, né? Nesse momento que a gente está, não tem uma proposta, alguma coisa fácil, né, da gente solucionar os problemas que têm aparecido. E o Giovanni trouxe um ponto importante, que é a questão da pandemia, né, e isso está relacionado também à questão da degradação ambiental do desmatamento. É uma ação direta, assim, que a gente, direta, indireta, que a gente pode perceber. Porque se a gente olhar para os anos anteriores, a gente vê várias epidemias surgindo, como a epidemia de ebola, a epidemia da dengue, que está muito forte ainda. A gente está passando por uma pandemia do Covid, mas tem regiões ainda que estão enfrentando a dengue, a ebola. E então a gente precisa começar a pensar em meios para a gente conseguir lidar com os próximos anos que vão vir e que não serão nada fáceis, porque se a gente acha que essa talvez seja a única pandemia que a gente vai passar, eu acho que é um pouco meio arriscado falar isso, sabe? Por uma questão da degradação do meio ambiente está muito acirrado. E outro ponto que é importante, é claro, eu como professora também, acho que a educação, ela é o caminho, mas a gente sabe também que nesse momento a educação ela está em crise, estamos sofrendo muitos ataques nessa questão também, e que é o momento da gente começar a repensar a forma de educar, né? De trazer esses assuntos para dentro das escolas, não só para dentro das escolas, mas para dentro da sociedade. É muito importante que a gente deixe a nossa comunicação fluida, né? E se aproxime das pessoas, né? Ainda mais como o Cris falou, como o Giovanni falou, no momento de que a fake news tomou conta, a gente precisa pensar novos meios de chegar nas pessoas e conversar sobre esses assuntos. E eu não vou me alongar, na verdade, só queria encerrar, né? Isso, agradecer o Fabrício por esse momento aqui. Muito obrigada, Fá. Né, eu tô com o Fabrício já faz 6 anos. Desde o meu primeiro semestre na faculdade, a gente faz trabalho junto, a gente pegou junto, tanto as disciplinas como o GAI, o grupo de agroecologia, né? Então, o Fá, massa, assim, muito obrigada por todo esse momento, por todo o carinho, e tamo junto. Tá com o microfone desligado, Fá. Show, Gabi. Obrigado pela parceria, Gabi. Sempre muito massa. Vários trabalhos mesmo, várias dores de cabeça junto aí nessa jornada, mas muitas coisas boas, né? Esqueceu do PIBID, de falar do PIBID, que foi muito legal, com o Lennon, né? É verdade.
Grande Lennon, que está Eu nessa tô caminhada junto. a Luiz. A Luíse, claro. Eu tô o Luiz e o Lennon, né? Nosso primeiro semestre a gente já meteu junto. Isso, foi muito bom. E estamos aí, né? Estamos nessas parcerias aí, firmando, e muito legal que estejamos aqui, professor também, Cris, sempre muito massa, Giovanni, muitas ideias boas. E é isso, né, gente? Eu acho que nós vamos fazer um bom debate aqui, uma boa conversa, uma elaboração que certamente nos acrescenta muito, nos fortalece nessa caminhada de militância, que não está começando agora, né? Como a Gabi falou, a eleição não é o nosso objetivo final, né? Nosso objetivo é a luta social, né? É a mobilização, é fazer isso aqui. Então, eleição para nós não é voto, né? Eleição para nós é isso aqui, é trocar ideia e defender bandeiras, né, de luta. Então esse é o momento que cada vez mais pessoas estão, aliás, esse é o momento que as pessoas estão com mais vontade de conversar. Então é nosso papel. Mas é isso, né? Para finalizar, eu acho que convidar todo mundo aí a dizer, né, nesses últimos minutos assim, que a gente tem uma luta fundamental em defesa do meio ambiente, que é nosso eixo central, né? Precisamos resistir bastante, como o professor falou, e também ser propositivos nas nossas ideias, trocando essas experiências, né? Defendendo políticas para que a gente possa, por exemplo, valorizar a agricultura ecológica, valorizar as APPs, as reservas, as unidades de conservação, a educação ambiental. Então, são todas questões que a gente tem muito caras, né, e que a gente acha que devem estar na política. Então, quero convidar todo mundo que está ainda assistindo aqui para nos seguir nas redes sociais, mandar ali um recado para aquele número de WhatsApp ali, sem a preocupação de que a gente vai estar mandando muita mensagem, mas é que é isso, né? A gente precisa que as nossas ideias cheguem longe e tem, então, esses recursos aí gratuitos, né, entre aspas, mas mais acessíveis, são fundamentais. Então, beleza, gente, era isso. Agradecer mais uma vez o Cris, o Giovanni e a Gabi. Tamo junto, mandem mensagem para nós aí. Valeu pela presença de todo mundo. Valeu, Thierry, Luiz, Etiele, grande presença mesmo. José, Flavinha, Paola, o Lucas, a Joyce, Silvia e quem mais aí vai nos assistir. Valeu, gente. Ah, um recado que eu estava tentando me lembrar aqui. Nessa quinta-feira, dia 24, a gente vai fazer outra live, né? Então agora estamos aí numa empreitada muito forte de lives, conversas ao vivo. Então, se vocês quiserem acompanhar, vai ser um debate um pouco mais restrito, né? Que vai ser sobre a compostagem e gestão comunitária de resíduos, que também é uma alternativa, né, para políticas, para lutar por um futuro diferente, né? Abordar essa questão que, inclusive, a Claudinha trouxe mais ali em cima, eu acabei até perdendo, mas que é falar também da educação para a reciclagem, a valorização das cooperativas. E então a gente vai falar com a Juzeira, que é uma companheira lá da agroecologia da FURG, que tem um empreendimento muito legal que se chama Composta São Lou, que ela produz composteiras caseiras e está vendendo, então uma baita ideia. Está dando muito certo, a Juzeira é uma baita parceira. Então a gente vai falar sobre essa questão dos resíduos, né? E mais especificamente da fração orgânica, como a turma chama, fração orgânica, né? Os resíduos orgânicos. Vamos falar um pouco sobre isso, falar sobre compostagem, sobre projetos que tem de gestão comunitária de resíduos, que é uma alternativa de política pública real. Então é isso. Dia 24, quinta-feira, às 7 horas, vamos estar aqui nesse mesmo lugar falando sobre isso. Então tá, gente. Querem dar um tchau aí, Cris, Giovanni, Gabi? Valeu. Até a próxima, moçada. Muito obrigado pela companhia de vocês. Fora Ricardo Salles e fora Bolsonaro. Essa é a nossa luta primordial. Valeu!